Existe um essa para cada leitor, mas quantos leitores, Helena Matos, tem hoje essa de Queiroz? Bem, essa é a grande questão. Eu creio que, e hoje tenho ouvido muito esta manhã, esta expressão, que essa mantém a atualidade. É assim, a grande diferença entre aquilo que é a literatura que tantos fazem com muita qualidade, e aquilo que nós podemos considerar os clássicos, é a capacidade de um texto. Há muitas outras coisas e mais corretas do que isto que eu estou a dizer, mas é também isto. É a capacidade de olharmos para um texto e de o lermos séculos depois e acharmos que aquilo foi escrito também para nós, não é? Porque os textos, é como se os textos ganhassem uma vida própria que os torna quase imunes à usura do tempo. Isso é muito evidente em Camões, por exemplo. A pessoa lê Camões e percebe, não é? Era bom naquela época, continua a falar connosco agora. E isto é mais difícil, este é um exercício ao qual a poesia resiste melhor, por razões óbvias, não é? Mas há muita poesia que não resiste de modo algum. E no caso do essa, isso acontece, quer dizer, uma pessoa lê, as pessoas fixam-se muito e focam-se muito nos romances, é óbvio que os maias é esmagador, mas encontramos por vezes, por exemplo, olha, nos textos de fim de vida, há ali, até porque são textos muitas vezes muito curtos, muito mais curtos, claro, não são romances, são contos, e nós percebemos que está ali quase tudo, não é? Os contos eu acho sempre que têm coisas que são e que resistirão, e que, sei lá, quando nós ouvimos aquela frase do Ulisses a dizer à ninfa, ó Deus, eu morro com saudades da morte, não é? E porque a morte faz parte da condição humana, e essa questão, essa de Queiroz escreveu várias vezes sobre a morte, não é? E essa frase, ó Deus, eu morro com saudades da morte, porque era desumano não morrer, não é? E depois temos, sei lá, o caso do José Matias, ou o Suave Milagre, portanto, há ali um entrar naquilo que é o panteão dos clássicos. Não é? Ou seja, aqueles textos que nós provavelmente achamos que vão ter outras leituras, mas continuarão a ter leitura, não necessariamente no sentido de ser muito vendido, mas de ter leitura, no sentido do exercício do termo, por muito tempo. Na medida em que há ali uma interpelação às questões da própria condição humana. Nós temos um escritor que mudou, ele mesmo mudou ao longo da sua vida, aliás, mudou ele e mudou a forma como ele foi interpretado, e isso eu referi hoje de manhã aqui, quando eu lancei o programa, a figura do António José Saraiva, que é uma época em que, claro, as universidades estavam cheias de especialistas em Camões, e nota-se muito que eles mesmo, ao longo da sua vida, vão mudando aquilo que encontram em essa, o que é muito interessante, porque é quase como se fosse uma relação amorosa, ou seja, aquilo que nós vemos numa pessoa por quem nos apaixonamos, suponhamos aos 30 anos, não é o mesmo que nós vemos nessa pessoa muitos anos depois, mas portanto, porque é uma relação de amor, por assim dizer. Olha, hoje, aqui olhando para esta manhã desta Lisboa, quase que apetece voltar ao Frederico Mendes, não é? E à correspondência do Frederico Mendes, onde está a célebre frase "era Lisboa e chovia", uma expressão que deu muito que falar, aliás, agora até é título de um estudo sobre a Lisboa de Eça de Queiroz, mas que, se era correto ou se não era correto, porque há em Eça de Queiroz uma invenção, uma criação na forma de escrever. Ele é um grande criador da língua portuguesa, porque as línguas criam-se também. Há até grandes discussões se isso terá a ver ou não, ou se ele terá sido marcado ou não, pela presença quer de uma ama, quer de um criado, que tinham vindo do Brasil, não é? E, portanto, que falavam o português do Brasil, e em que medida que às vezes aquela liberdade de expressões também não terá contribuído para alargar e de alguma forma dar ali um paradigma mais alargado. Agora, nós estamos aqui hoje numa cerimónia de transladação, e eu acho que há aqui várias coisas que temos de ter em conta. Essa de Queiroz, e aqui estou a referir a minha fonte nesta matéria, além dos livros que li do próprio Eça, mas a análise é do António José Saraiva, que é um nome hoje muito esquecido, mas sem o qual que nos ensinou a ler
a ler literatura a muitas gerações. Autor da História Crítica da Literatura E veio da História da Literatura, Uhum. porque era isso que era apaixonante. É que ele mesmo se ia atualizando a si mesmo. E ele dá conta de uma questão que é a morte. As obras desta de Queiroz, ele diz que tem quase sempre um funeral. O caso mais evidente é o conto, o José Matias, que é considerado, foi durante muito pouco tempo pouco conhecido, ou pouco, não era pouco conhecido, mas não era muito valorizado na medida em que não estava naquele paradigma do Essa criticava a sociedade, que dizia mal dos padres, que dava conta da decadência das elites nos maias, não é? Não cabia muito nisso, mas, porque o José Matias na prática morre de amor, não é? Mas, e todo o conto é estruturado a partir do cortejo fúnebre do José Matias. Mas há aqui e o António José Saraiva referia esta questão, que é, não há praticamente um romance, ou a maior parte dos contos também, do Essa, em que não haja morte. E ele diz, o único em que não se morre é a Cidade e as Serras. Mas mesmo assim, temos de pensar porque é que o Jacinto teve de vir do 202 dos Campos Elíseos até Lisboa. Até Lisboa não, até à sua serra. Porquê? Ele teve de vir porque ele tinha de vir organizar aquilo que estava num caos, que era o panteão dos Jacintos. Não é? Aqueles caixões todos, aquilo estava na maior desordem, e é isso que o traz de volta àquela serra onde acaba por ficar. Depois, acho que isto e daí a tal pergunta com que lancei este programa, como é que essa, ou o que é que essa escreveria sobre esta mesma cerimónia? É sempre uma pergunta que nós temos, já lá iremos se era aqui que ele quereria ficar, mas a própria questão da morte, não é essa, remete-nos para uma questão. A morte não é sempre vista do mesmo modo. As sociedades mudam a sua relação com a morte. Nós sabemos tudo, ou praticamente tudo, sobre o momento, às 4h30 da tarde do dia 16 de agosto de 1900, que é quando Essa morre. E sabemos como é que morreu, quem é que estava na sala, o que disse, os gestos que fez, porque há épocas, estamos a falar do final do século XIX, princípio do século XX, isto vai se manter até mais ou menos 1920, 30, que é a morte era mesmo descrita, eu acho que muitas vezes até bastante ficcionada. O caso da última frase, devia ser para a última coisa, a última frase, nós temos isso com o Sidónio, por exemplo, não é? Também com o Dr. Miguel Bombarda, portanto, esta ideia, o que é que ele disse no momento de morrer, como é que morreu, e no caso do Essa, ele morre na sua casa em França. E nós sabemos tudo, sabemos da extrema-unção, sabemos dos filhos que entram no quarto, do choro da mulher, Maria Emília de Rezende, da comoção dos criados. Portanto, é uma morte como eram as mortes das pessoas daquele estrato social à época, portanto, com toda a família, alguns amigos dentro do quarto. Há um detalhe que emociona sempre muito todos, é que havia um colégio, uma espécie de sítio onde estavam crianças, uma instituição religiosa, e as freiras, quando sabem que está a morrer uma pessoa, ou alguém lhes terá comunicado isso, e então as crianças cantaram o Miserere, o que dá um ambiente quase... É muito impressionante enquanto ele morre. Portanto, sabemos, porque isso depois é muito descrito. Outra das questões que se pode colocar é e é uma pergunta que se faz, mas ele na prática tinha 54 anos. É claro que à época as pessoas morriam muito mais cedo, mas morreu. Porquê? Bem, quando se vê a correspondência do Essa, percebe-se, mas não se sabe. Ou seja, percebe-se que ele tem grandes problemas de foro gastrointestinal. E que ele muitas vezes designa, porque ele é um homem que escreve muito. Estou a falar cartas, não é? Com a mulher mantém uma correspondência constante. E ele, aliás, pouco tempo antes de morrer, tinha estado à procura de uma solução para o seu problema numas termas na Suíça, e portanto ele diz que estive com crescimento, portanto há ali um mal-estar muito grande e recorrente, o que acaba por ser quase, além de que ele é muito novo, quer dizer, estamos a falar de alguém que gostava imenso de comer, de comida, que tinha um prazer quase sensorial da comida, que não corresponde depois à imagem que nós, aliás, vemos hoje largamente nas suas fotografias de um homem de uma magreza quase extrema. Ora, ele morre... Diz-me. Quem
conhece a famosa cena das favas e da canja da Cidade das Serras, percebe que quem descreve uma coisa daquelas tem que ter um gosto especial pela comida. Eu posso dizer-te que passei a comer favas por causa disso. Eu estou como ao Jacinto. Eu sempre abominei favas. Então, exatamente como ao Jacinto. O Jacinto em Paris sempre abominar a favas. Já aquele manjar rosa, não era? Já o manjar rosa me deixa mais dúvidas. Pois, sim, mas as favas, confesso que cheguei lá por causa disso e passei a fazer arroz de favas. Com uma palavra que eu julgo que aprendi nessa passagem, que é recendia. Ai, recendia. Uma pessoa percebe perfeitamente. Quem viu fazer, e eu por acaso tenho essa questão, eu vi fazer arroz daquela maneira. Aquelas canjas, aquelas malgas de barro negras enegrecidas, naquelas lareiras onde uma pessoa se interrogava como é que podia sair dali alguma coisa e de repente vinha um arroz de frango divino. Não é? Então, mas agora não me obriguem a ir ao dicionário. O que é que quer dizer recendia? É mais do que cheirar. É emanar de lá um odor que nos toca e nos leva, não é? Sim, e com um bocadinho de vapor também, sim, não é? Aquelas lareiras enegrecidas, aquelas mulheres vestidas de negro porque estavam em luto constante a cozinhar e depois de repente vinha de lá uma coisa que tinha um sabor inigualável. É uma característica, vamos ter a oportunidade de explorar isso ao longo do programa, mas é uma característica muito forte dessa de Queiroz, é a sua capacidade de descrever. Sim, aliás... às vezes ser... Sim, e isso é que é notável. Ser ácido, mas também ser muito... Na descrição ele é notável, porque ele consegue agarrar-nos com descrições, que é geralmente aquela parte dos livros que nos faz saltar páginas, não é? E o António José Saraiva fala disso às vezes, ele é quase que um pintor. E nas descrições, por exemplo, de Lisboa, do É Lisboa e Chovia, isso acontece muito. Portanto, eu disse que ele tinha morrido em 16 de agosto de 1900, pelas 4 horas e 30 minutos, em França, e é curioso porque 2 dias depois, nem tanto, em Lisboa, corria uma frase que é o Essa morreu o Essa, não é? Portanto, mas note-se o tempo, como tudo isto demora, apesar de tudo, Lisboa fica a saber que o Essa morreu e a partir daí começa uma questão: para onde é que vai o cadáver de Essa de Queiroz? Porque Essa de Queiroz morreu em França e torna-se quase que de imediato urgente que ele não fique em França. E isto, segundo o bom costume da época, é criada uma comissão da qual fazem parte muitos jornalistas e começa logo a questão: para onde é que vai o cadáver do Essa? Porque nessa matéria o Camilo, por exemplo, deixou logo escrito para onde é que queria ir, mas note, Camilo suicidou-se. E um ano antes toma mais ou menos as disposições para onde é que quer ir. O Essa não só não se suicidou, como ele não contaria morrer tão rapidamente, até porque 2 dias antes, é claro, com grandes mazelas de saúde, mas ele tinha estado mais ou menos bem, segundo os relatos dos filhos. Ou seja, aquilo que nós temos aqui, começa logo a questão: para onde é que vai o Essa? E aí... a tal comissão, que é formada por notáveis jornalistas, alguns dos quais ele tinha arrasado na sua prosa, é feita, começa a surgir a ideia de que ele iria para o cemitério de Verde Milho, que é um cemitério na zona de Aveiro, onde ele tinha passado uma parte da infância com os avós. Seja como for, logo a 20 de agosto ou um bocadinho depois, esta comissão faz chegar um telegrama à viúva de Essa de Queiroz, Maria Emília de Rezende, para obterem aquilo que era óbvio, não se pode trazer um cadáver de alguém se tem família contra a sua vontade, não é? E sim, ele a pedir-lhe autorização para se trazer o cadáver para Portugal. O cadáver vem de facto para Portugal. No início parece acreditar-se que iria para Verde Milho, a tal localidade onde ficava aquela casa dos avós e que tem muito a ver com umas memórias de infância. Talvez com quem leu os Maias, o ambiente do Carlos da Maia na Quinta de Santa Olávia. Pronto, a brincar. É um bocadinho essa a ambiência. Mas ele acaba por vir para Lisboa, porque a família de Maria Emília de Rezende tinha um jazigo, e ele vai, o jazigo dos Rezendes, onde entra, aqui no Alto de São João, ele entra no dia, já em setembro, em meados de setembro, 17 de setembro de 1900.
1900. E podemos pensar, olhando hoje, é claro que havia muito mais gente nas ruas de Lisboa, tinha até havido uma decoração de algumas ruas onde ia passar o cortejo fúnebre, com panos negros, como era habitual, e desde aí começamos com uma questão, que é, porque é que ele não foi para Aveiro? Aí talvez não, certamente teremos hoje em estúdio que nos possa explicar isso muito bem. E sim, desde o princípio há aqui uma questão, que é maçonaria versus catolicismo. A possibilidade de ir para Aveiro poderia, com a questão do mausoleu, dar ali uma preponderância à influência da maçonaria. Maria Emília, mas isto são teses, terá preferido a vinda para Lisboa, para o jazigo dos Resendes, um mundo mais organizado no sentido católico do termo. Depois, a questão não encerra completamente, porque Maria Emília, no fim da vida, ela morre em 34, já quase no fim da sua vida, parece ter manifestado uma vontade de ela mesma, quando morresse, ficar junto do marido, mas indo então para Verde Milho. Isso não acontece, ela não concretiza essas disposições, e depois temos a questão do panteão começa a colocar-se, porque depois sabemos os ossos de Essa acabam depois a ser levados de facto para Rezende, mas a questão da transladação coloca-se logo em 1988 e os netos descendentes do Essa de Queiroz opõem-se, porventura, por terem considerado o Panteão Nacional como não como uma instituição maçónica, mas com um imaginário que poderia, de alguma forma, ser associado à maçonaria. Nós já temos este estudo que nos poderá explicar o que é que esteve aqui, esta questão, se o nosso panteão é mais no sentido Westminster ou se é mais no sentido francês do termo. Nós talvez tenhamos juntas duas possibilidades, porque não fizemos o que os franceses fizeram, não é? Que foi desacralizar completamente os espaços, chegar a tirar cadáveres, porque nós tínhamos uma coisa, o que nós tínhamos eram os panteões reais, não é? Pronto. E houve uma ruptura com a Revolução Francesa, os ingleses geriram isto de outra forma, até porque a revolução que tiveram foi lá muito mais para trás e, portanto, ficaram logo a República, ficaram logo resolvidos, não queriam repetir a experiência, tinham um grande amor ao pescoço, à cabeça colada ao corpo e, portanto, não estiveram para mais experiências do género e, portanto, e nós temos aqui uma solução, porque depois temos os Jerónimos, temos aquilo a que chamamos Panteão, mas depois também temos o Panteão dos Braganças. E temos o Panteão dos Cardeais e temos vários panteões reais e temos... Sim, espalhados pelo país, portanto, não fizemos esse apagamento do passado e agora, realmente, Santa Engrácia vai acabar a transformar-se depois de um processo muito complicado, não é? Porque o decreto para a Santa criação... Engrácia, a igreja de Santa Engrácia ali em Lisboa. Sim. Isso. As obras de Santa Engrácia. Exato. Depois passou a Panteão Para quem Nacional. não é de Lisboa. Não, é que a história com Santa Engrácia também, e com a maldição e com tudo isso, e portanto vai ser finalizado já durante o Estado Novo, e a grande questão que temos aqui é o espaço dos grandes homens, daqueles que se destacaram, porque houve uma necessidade no século XIX de dar, no sentido da criação de uma linha de memória que não podia ser apenas a das dinastias reais. Não é? Porque nós, até determinado período, bastava a linha de continuidade da monarquia para se ter essa espécie de fio da história. E depois, claro, que havia pessoas... de construção até da identidade do país, sim, não é? E, portanto, e do Estado, no sentido, para lá da monarquia. E, portanto, nesse sentido, o panteão vai transformar-se numa espécie de... será essa a intenção... De preservação da memória do país através da panteonização dos seus ilustres. E aí o que nós vemos variar é o que é que cada época considera ilustre. Portanto, guerreiros, militares, escritores. E é curioso... Futebolistas. Claro, mas cada tempo... Fadistas. Isso. Cada tempo tem os seus ilustres.
Porque, por exemplo, quando nós olhamos para esta memória, é curioso, nós temos lá escritores, está agora o Essa, temos a Sofia, temos o Guerra Junqueiro, temos o João de Deus, mas, por exemplo, nós tivemos um grande pintor, e não somos um país tão abundante em pintores quanto isso, que é Amadeu Sousa Cardoso, mas não está lá. Ou seja, também... Não está lá o maior escritor do século XX, em princípio, Fernando Namora. Pessoa. Fernando Pessoa, claro. E, portanto, não quer dizer que Namora não tenha escrito interessantíssimas páginas. Mas eu enganei. Mas não, as coisas são como são. A literatura é uma meritocracia. E a arte pode variar no tempo aquilo que se considera. Por exemplo, o Guerra Junqueiro teve um dos mais impressionantes funerais que esta cidade deu a alguém. A descrição do funeral do Guerra Junqueiro nos jornais da época é uma coisa impressionante. Hoje, quem lê... Ninguém. Aliás, há discussão até entre os historiadores de qual a importância que ele teve ou não teve. Guerra Junqueiro. Portanto, se deve ser ou não um escritor canónico. Claro. E, portanto, aquilo que nós temos aqui hoje, nesta cerimónia que está a acontecer, e que, como se sabe, não foi pacífica até entre a família, é se o próprio Essa gostaria desta cerimónia. Eu acho que a pergunta não faz muito sentido, mas claro que pensar como é que ela teria narrado isso, sim, claro, não é?